A polêmica começou com uma pergunta direta, quase desconcertante, que pegou a todos de surpresa. Qual ministro do STF o senhor eliminaria? A pergunta foi feita a ninguém menos que Gilmar Mendes, um dos nomes mais antigos e influentes do Supremo Tribunal Federal. O ambiente era descontraído, mas o conteúdo da pergunta não deixava margem para brincadeiras. O ministro, conhecido por seu estilo direto e respostas afiadas, sorriu antes de reagir. O momento, é claro, viralizou nas redes sociais. Afinal, estamos falando de um membro da mais alta corte do país sendo colocado contra a parede em uma pergunta que, embora hipotética, carrega um peso institucional imenso. Mas como exatamente Gilmar Mendes respondeu a essa provocação? E o que essa resposta revela sobre os bastidores do STF, onde decisões moldam o futuro da política e da sociedade brasileira? Ele respirou fundo e, em vez de entrar no jogo da escolha, respondeu com a habilidade de quem já está há décadas no centro das maiores tensões do país. Gilmar Mendes preferiu não apontar nomes, desviando com uma frase que ao mesmo tempo desconstruiu a pergunta e reafirmou a importância do colegiado. No Supremo, ninguém é descartável. Cada um tem sua função e sua importância. Mas a reação do público não parou por aí. Nas redes sociais, internautas dividiram-se entre quem elogiou a elegância e diplomacia do ministro, e aqueles que enxergaram a resposta como uma forma de evitar conflitos abertos com seus colegas de toga. Com um STF cada vez mais no centro das atenções e alvo constante de críticas e cobranças, qualquer fala, qualquer gesto, qualquer silêncio pode ser interpretado como uma mensagem política poderosa. A pergunta feita em tom provocativo escancarou algo que há muito se comenta nos bastidores de Brasília. O clima entre os ministros do STF nem sempre é de harmonia. Divergências públicas, votos conflitantes e até mesmo declarações ácidas entre si mostram que o Supremo não é uma ilha de consenso. E justamente por isso, a resposta de Gilmar Mendes ganha ainda mais relevância. Ele escolheu preservar a imagem da instituição, ao invés de alimentar a curiosidade e a sede por intrigas. Mas será que nos bastidores ele tem sim seus desafetos? Que tipo de dinâmica existe entre os 11 ministros quando as câmeras estão desligadas? Fontes próximas ao Supremo Tribunal Federal garantem: há afinidades e há rivalidades. E entender essas relações é essencial para decifrar o rumo de muitas decisões que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros. O episódio serviu ainda para reacender uma discussão antiga: a visibilidade e o protagonismo dos ministros do Supremo. Em tempos de redes sociais e cobertura intensa da imprensa, ministros que antes eram figuras discretas, hoje se tornaram quase celebridades jurídicas. Participam de eventos, dão entrevistas, comentam temas sensíveis e até interagem com o público. Mas até que ponto essa exposição contribui ou prejudica a imagem do judiciário? Gilmar Mendes, por exemplo, já protagonizou inúmeras manchetes ao longo dos anos, e não é raro vê-lo como personagem central de embates jurídicos e políticos. E é justamente essa figura, acostumada com os holofotes, que agora se viu diante de uma pergunta que testou sua habilidade de se manter acima do fogo cruzado. No fim das contas, a resposta que não disse nome algum talvez tenha dito muito mais do que se ele tivesse escolhido um colega. Quando analisamos a resposta de Gilmar Mendes sob uma ótica mais profunda, percebemos que ela vai além da diplomacia. Trata-se de um posicionamento calculado, que revela a consciência de sua própria trajetória e da fragilidade institucional em que o STF se encontra aos olhos da opinião pública. Escolher não eliminar ninguém simbolicamente é uma tentativa de preservar a imagem do Supremo como um corpo coeso, mesmo que internamente as tensões sejam intensas. Em um Brasil polarizado, onde o judiciário passou a ser percebido como ator político, qualquer manifestação pública de racha interno poderia ser usada como munição para enfraquecer ainda mais a legitimidade da corte. Gilmar sabe disso. Sabe que, ao abrir espaço para o jogo da rivalidade, ele também abriria margem para que grupos externos se alimentassem das fissuras internas e tentassem deslegitimar decisões colegiadas com base em supostos interesses pessoais ou embates de ego. Outro ponto que precisa ser trazido à tona é o papel simbólico que o Supremo passou a representar na vida política brasileira.
Diferente de outras democracias, onde os tribunais constitucionais permanecem nos bastidores, no Brasil os ministros do STF se tornaram figuras centrais de um espetáculo político-judicial diário. Eles aparecem em manchetes, viram alvo de hashtags, têm suas falas debatidas em podcasts e programas de televisão. Essa visibilidade cobra um preço alto. Cada palavra pode virar munição. Cada silêncio, uma suspeita. E quando um ministro é questionado sobre quem ele eliminaria, não se trata apenas de uma brincadeira, é um teste público. Um desafio à sua imparcialidade, ao seu respeito institucional, à sua habilidade de lidar com pressão sem gerar crises. A resposta de Gilmar Mendes nesse contexto não é apenas uma fuga estratégica. É também um recado. Por mais tensões que existam, a instituição precisa parecer sólida, mesmo que internamente ela esteja rachada. A profundidade desse episódio também revela o quanto o Supremo está em xeque diante da opinião pública. Gilmar, ao não escolher ninguém, evita personalizar a crise. Mas o público sabe que as tensões existem. Os embates entre os próprios ministros são notórios, sejam nas sessões transmitidas ao vivo, sejam nas entrelinhas dos votos divergentes que trazem, muitas vezes, recados indiretos uns aos outros. E é aí que entramos em um território delicado. Até que ponto a individualidade de cada ministro com seus egos, vaidades e convicções influencia decisões que deveriam ser estritamente técnicas? Ao recusar-se a apontar o nome, Gilmar Mendes também mascara essa pergunta. Mas ela continua ali, pulsando nas entrelinhas. Afinal, o STF é feito de homens e onde há homens, há disputas, há alianças e há rivalidades, há ideias e há estratégias. E o povo, muitas vezes, não consegue enxergar claramente onde termina a técnica e onde começa o jogo de poder. Por fim, a resposta de Gilmar também deve ser lida à luz de sua própria história dentro do Supremo. Ele é um dos ministros mais experientes da corte, com um legado polêmico, repleto de posicionamentos firmes, críticas a colegas e defesas veementes de suas decisões. Já foi visto como aliado de determinados grupos políticos. Já bateu de frente com presidentes da República e também com outros ministros. Ele sabe o peso de uma fala, mas também entende o valor do silêncio. Ao ser colocado diante de uma pergunta tão explosiva, Gilmar escolheu a contenção não por falta de opinião, mas por estratégia. Talvez no íntimo ele tenha um nome, talvez mais de um. Mas a escolha de não revelá-los mostra que, para ele, preservar a imagem do Supremo como um todo ainda é mais importante do que expor as rachaduras individuais. E nesse gesto, aparentemente simples, está escondida a verdadeira complexidade do poder que se exerce sob uma toga. Percebemos que a pergunta feita a Gilmar Mendes, por mais provocativa que pareça, é apenas a ponta do iceberg de uma crise maior. A crise de representatividade e confiança no judiciário brasileiro. A pergunta qual ministro do STF o senhor eliminaria não é apenas uma curiosidade instigante feita a um dos principais nomes da Suprema Corte. Ela carrega o eco de um sentimento popular cada vez mais presente. A percepção de que o Supremo Tribunal Federal deixou de ser um tribunal de justiça para se tornar um palco político, onde interesses e vaidades colidem. Nesse cenário, a resposta de Gilmar Mendes atua como um escudo. Ele não apenas evita o embate direto com seus colegas, ele também tenta preservar, ainda que de forma simbólica, a autoridade da instituição em um momento em que essa autoridade é desafiada de todos os lados. Esse tipo de pergunta viraliza não por acaso. Ela encontra eco em uma sociedade sedenta por transparência, mas que também perdeu parte da confiança nas instituições que deveriam agir como guardiãs da Constituição. O STF, que por muito tempo foi blindado das críticas mais duras, hoje é alvo de ataques vindos de todos os espectros ideológicos. E isso acontece porque, com a crescente judicialização da política e politização da justiça, os ministros deixaram de ser figuras distantes e discretas para se tornarem protagonistas de decisões que mudam o rumo de governos, eleições e da própria democracia. Ao não entrar nesse jogo de eliminação, Gilmar Mendes tenta manter a liturgia do cargo, mas sua decisão também revela o quão sensível e exposto está ao Supremo, uma instituição que deveria ser técnica, mas que hoje precisa agir com o cuidado de quem pisa em ovos num campo minado por narrativas políticas.
Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon. Link logo abaixo, da descrição. Boas compras. O gesto de Gilmar também carrega uma mensagem subliminar de autodefesa. Ele, que já foi acusado por diversos setores de agir com parcialidade ou de ter ligações políticas, conhece como poucos os perigos de uma exposição mal calculada. Cada nome que ele deixasse escapar em uma resposta como essa poderia ser interpretado como um recado interno, como uma tentativa de enfraquecer um adversário ou reforçar uma aliança. No xadrez do poder que é o STF, cada palavra pode ser um movimento calculado e um erro pode custar não só a imagem de um ministro, mas o equilíbrio de todo o colegiado. A recusa de Gilmar é, portanto, um movimento estratégico, quase defensivo, que tenta conter um vazamento simbólico de poder. Ele sabe que, se um ministro ataca outro publicamente, abre-se um precedente perigoso que pode fazer ruir a própria ideia de colegialidade, transformando a Corte Suprema em uma arena de disputas pessoais e vinganças silenciosas. Mas há ainda uma camada mais profunda nessa questão: a cultura da impunidade e da concentração de poder. Quando a sociedade brasileira assiste à atuação do STF, ela não está apenas observando julgamentos técnicos, está testemunhando como o poder é exercido, distribuído e, muitas vezes, blindado. Ao ser confrontado com a pergunta "quem você eliminaria?", Gilmar Mendes foi, indiretamente, colocado diante da própria crítica pública ao sistema que ele ajuda a sustentar. Um sistema em que os ministros são indicados politicamente, têm mandatos vitalícios e dificilmente prestam contas à sociedade. Nesse contexto, não responder à pergunta pode ser visto também como uma maneira de evitar jogar luz sobre o próprio mecanismo de manutenção do poder dentro do Supremo. Afinal, expor um colega seria, de certa forma, reconhecer que há algo de errado dentro do tribunal. E Gilmar, como um de seus símbolos mais duradouros, tem interesse direto em manter o verniz de legitimidade institucional. No âmago do que representa essa simples pergunta feita a Gilmar Mendes: qual ministro do STF o senhor eliminaria? Entramos em um território onde o jurídico, o político e o simbólico se entrelaçam de forma quase indissociável. Essa pergunta carrega um tom informal, quase humorístico à primeira vista, mas na verdade funciona como uma janela para uma crise mais profunda: a personalização da justiça. Em vez de confiarmos nas instituições como entidades impessoais, que operam acima de paixões humanas, o Brasil passou a tratar os ministros como personagens de novela com favoritos, vilões e reviravoltas. Gilmar, nesse universo, é um dos mais complexos personagens. E é exatamente por conhecer esse enredo como poucos que ele se recusa a nomear alguém. Porque ele entende que no Brasil atual, um nome não é só um nome, é um símbolo, uma bandeira, um catalisador de narrativas. Nomear alguém seria como lançar gasolina em um incêndio silencioso que já arde nos bastidores da Suprema Corte e nas redes sociais. Esse cenário revela um fenômeno ainda mais alarmante: o esfacelamento da ideia de neutralidade do STF. A pergunta que foi feita a Gilmar é, no fundo, um reflexo da percepção social de que dentro do Supremo existem facções, alinhamentos ideológicos, trocas de favores e disputas de vaidade. Quando a população se vê confortável em imaginar que um ministro poderia eliminar outro, não estamos mais falando de uma corte constitucional. Estamos falando de um campo de batalha, onde cada decisão jurídica é lida como um movimento político e cada voto como uma aliança estratégica. A resposta evasiva de Gilmar, portanto, funciona como um gesto de contenção simbólica, uma tentativa de impedir que essa visão bélica se torne ainda mais explícita. Mas o silêncio dele não anula a pergunta. Pelo contrário, dá ainda mais destaque ao que ela representa. Porque em uma democracia madura, essa pergunta nem sequer faria sentido. Mas no Brasil, ela ecoa com uma força que revela o nível de desgaste institucional em que estamos mergulhados. Mais profundo ainda é perceber como essa situação escancara a solidão do poder dentro do Supremo. Os ministros, por mais que operem em um colegiado, são ilhas de autoridade.
Cada um tem autonomia total sobre seus votos, suas decisões monocráticas, seus pedidos de vista. Isso cria um ambiente onde o individualismo se sobrepõe ao espírito coletivo e onde cada ministro é, na prática, um pequeno soberano. Gilmar Mendes sabe disso. Ele já exerceu esse poder em inúmeras ocasiões, seja suspendendo investigações, seja intervindo em decisões que afetaram o destino político do país. Quando ele se recusa a eliminar alguém simbolicamente, ele está também dizendo: todos aqui têm o mesmo poder que eu. E esse poder é tão absoluto que o verdadeiro medo não é que um ministro critique o outro. O medo real é que o povo comece a perceber que não há freios eficazes dentro da própria estrutura do STF. A pergunta feita a Gilmar é só a casca. O conteúdo que ela esconde é a angústia de uma sociedade que vê na corte não mais um refúgio da justiça, mas um espelho das disputas políticas que ela já não aguenta mais assistir. Por fim, há um ponto que precisa ser encarado com a seriedade que ele exige. O Supremo Tribunal Federal, ao se tornar protagonista do debate público, também se tornou alvo. E quando ministros como Gilmar Mendes escolhem não jogar lenha na fogueira, não é apenas por cautela institucional, é por sobrevivência política. A corte está sendo pressionada por todos os lados. De um lado, setores políticos tentam desmoralizá-la para neutralizar decisões que não lhes interessam. De outro, grupos sociais cobram mais transparência, mais coerência, mais prestação de contas. Ao evitar nominar um colega como eliminável, Gilmar não apenas protege o STF de um racha público, ele também tenta preservar a própria credibilidade diante de uma plateia que já não aplaude mais com tanta fé. E nesse silêncio calculado, reside uma verdade dura. O Supremo Tribunal Federal está cercado. E cada resposta de seus ministros carrega, nas entrelinhas, o peso de manter a última muralha de um sistema que parece cada vez mais prestes a desabar.